a soma de bases, ela nos indica, então tá aqui, ó, essa opção, certo? Soma de base, saturação de base. Ela nos indica o número de cargas negativas, certo? Dos colóides do solo em que está ocupado pelos cátions básicos trocáveis. Então a soma de bases ela é utilizada no cálculo das CTCs efetiva e a pH 7, ou potencial no cálculo da percentagem da saturação de base, que é no cálculo da percentagem da saturação do alumínio. Tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui na planilha. Se vocês for observar, tem uma tabelinha aqui também, certo? Da soma de bases. Então, normalmente, de 0 a 2, ele é considerado baixo. De 2 a 5 é o médio, certo? E acima de 5 ele é alto. Então, neste caso aqui, a soma de base é da Cerrado, correção de solo e adubação, então os valores são um pouquinho mais diferentes, tá? Então, eles são utilizados para auxiliar nos cálculos da CTC total, CTC efetiva e na saturação de base, tá? E a CTC total, voltando aqui, né, que é o T maiúsculo, ela é representada pelo esse símbolo, é a capacidade de troca de cátions do solo medida a pH 7, também representada pelo tesão, certo? É uma das variáveis mais importantes para a interpretação do potencial produtivo do solo. Então, ele indica a quantidade total de cargas negativas que o solo poderia apresentar se o seu pH fosse 7. Então, essas cargas elas são aptas a dissolver. O que significa dissolver? Reter este nutriente carga positiva, como cálcio, magnésio e o potássio, e adicionados ao solo via calagem ou adubações e outros elementos, como alumínio, hidrogênio, sódio, etc. Certo? No caso da CTC, todos esses elementos, então, por exemplo, o potássio, o sódio, o cálcio, o magnésio e o H mais Al, ele tem que estar expressado em centimol, certo? Então, no caso aqui, a planilha automaticamente calcula como vocês podem ver, o potássio, tá, em miligramas por decímetro cúbico, certo? Então, vai transformar em centimol, para que assim tenha o valor do CTC total, certo? Então, o CTC ela é uma característica do solo que apresenta valor praticamente constante e só pode ser alterada com a aplicação de elevadas doses de matéria orgânica ou em decorrência de intenso processo erosivo. Então, quando se temos uma perda de uma camada superficial, certo? Então, assim, a quantidade total de cargas negativas do solo ela é praticamente constante. Então, quanto maior o teor de alumínio, de hidrogênio e o sódio no solo, menor a quantidade de cargas negativas disponíveis para absorver as bases de potássio, cálcio e magnésio. Quando a quantidade de nutrientes catiônicos adicionada via adubação é superior à CTC do solo, estes nutrientes, como o potássio, o cálcio, o magnésio, eles podem ser perdidos por lixiviação, certo? Ou seja, em solos argilosos e também com ou elevado teor de matéria orgânica, geralmente possui esse valor mais alto. Ou seja, consegue dissolver grande quantidade de nutrientes catiônicos. Então, o solo arenoso, por exemplo, ele vai apresentar baixo valor T. E mesmo com pequenas adições de bases, estão suscetíveis à perda de lixiviação. Um exemplo clássico é que em solos de região de climas temperados, menos intemperizados, geralmente eles vão apresentar um maior T, ou seja, um maior valor T.
do que os solos em regiões tropicais, devido em que a mineralogia e os maiores teores de matéria orgânica, em razão da menor taxa de mineralização que é proporcionada pelas baixas temperaturas, certo? Então aqui, né, como eu falei, tem uma tabela da CTC, do T, certo? Então vocês podem observar, né, temos o Tzinho e o Tzão, certo? Então nós temos aqui a tabela que indica que, por exemplo, vão juntando muito baixo de 0 a 4.3. E de 4.3 até a média 10 é a classificação média, certo? E acima de 10 é alto. E em solos que apresentam um valor T abaixo de 4,5 centimols, eles praticamente temos a baixa capacidade de tampão, que é a menor resistência à variação do pH. Então, pequenas quantidades de calcário geralmente são suficientes para alterar significativamente o pH. Já em solos que apresentam um CTC acima de 10, geralmente também apresentam elevados poder tampão, ou seja, necessita de maior quantidade de calcário para alterar o pH, certo? Então a gente sabe que é o seguinte: um solo com boas características de fertilidade geralmente apresentam seguintes proporções nutricionais. Então aqui na tabela, na planilha, nós temos os valores, certo? Indicado. Então tá aqui, ó, a relação de saturação de cada um. Então, por exemplo, potássio fica entre 2 a 5. Tem alguns autores que preferem manter de 3 a 5, certo? O cálcio de 50 a 70, magnésio de 10 a 15 ou 10 a 20 e sódio estourando até 5%. Tá? Mas muitos autores não consideram o sódio. Então isso é uma coisa muito importante a gente entender, tá? E a CTC efetiva, ela indica a quantidade de cargas negativas ocupadas, então tá aqui, ó, com os cátions trocados. Neste caso não vai considerar o hidrogênio, tá? E a saturação de bases, ela vai indicar a porcentagem total de cargas negativas ocupadas por base. E ela é calculada na divisão da soma de bases pelo valor T multiplicado pelo valor 100. Tá bom? Então aqui tem a fórmula, se vocês for observar, a soma de bases dividido pelo valor T, certo? Vezes 100. Então a unidade que ela normalmente é expressada é em porcentagem, tá? Então com a calagem vai buscar a elevação da saturação de base do solo, tá? E uma redução proporcional do H mais Al, certo? Que é a acidez. Então isso é uma coisa bem importante a gente entender, tá? Então se a gente observar, a saturação de base nossa aqui está 36,3, então é considerado baixa. E a gente tem que elevar esse valor, no caso para a soja, a gente está considerando a soja aqui 70%. Então a gente tem que levar esse valor da saturação de base para 70%, para manter o padrão, para que a cultura da soja desenvolva adequadamente, expressando assim o seu potencial produtivo. E a saturação de alumínio, que é o M% aqui, ó, que é este, a gente tem que entender também ele, tá? O alumínio é o único elemento cuja proporção é determinada com a base na T, certo? A Tzinho pequena, que é a CTC, ok? A efetiva, tá bom? Pois a CTC total ela é estimada considerando todas as cargas negativas ocupadas com a base, em pH 7. Para que os demais elementos, como potássio, cálcio, magnésio e o sódio, a proporção é calculada em relação ao T.
Tá bom? Então, para adequado crescimento, desenvolvimento das plantas, o ideal, neste caso, é que não haja presença de alumínio. Tá? Isto é, que o pH seja maior que 5,5, em ocasião que a saturação de alumínio se iguala a zero. Então, neste caso aqui, nós temos o quê? Tá em zero. Se vocês observar, o nosso potássio aqui está 2,5 a 5. O cálcio, se vocês vão ver, o potássio está 2,38. Mas o meu cálcio e o meu magnésio não tá no parâmetro ideal. Então, por isso que é uma coisa importante a gente entender. Tá? E aí temos uma coisa também, que é a saturação do sódio, certo? Ou o índice de saturação do sódio. Para quem não sabe, o sódio ele é um teor, denominadamente na tabela periódica é o Na, certo? Aqui não está só o sódio mesmo, mas ele é denominado Na. E temos também o índice de saturação de sódio, que é denominado com a percentagem do sódio trocado, que mesmo não sendo nutriente essencial para a planta, certo? A sua determinação é importante, porque em solos alomórficos ou salinos, que são próximos de litorais, por exemplo, ou recebem resíduos de indústria, como efluente laticínio, que é rico em sal, ele pode causar um efeito depressivo sobre a produtividade das culturas, que pode dificultar a absorção da água, nutriente pela planta, pelo seu efeito dispersante sobre as argilas, que causa desestruturação do solo, assim reduzindo a infiltração da água, né, por trocas gasosas e dificultando a penetração das raízes. Então, somente o teor de sódio ele não é suficiente para avaliar, no caso, os efeitos adversos sobre o crescimento e desenvolvimento das raízes, ou seja, desenvolvimento da planta. Então é importante conhecer também a proporção em relação aos demais cátions do solo, como o potássio, o cálcio e o magnésio. Tá? Então, quando a gente tem um solo que vai ser considerado sódico, ele vai ter um valor superior a 15% no índice de saturação. Tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender sobre. Bom, vou gravar mais outro pequeno videozinho aqui falando sobre, tá? Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a matéria orgânica, antes disso. A matéria orgânica, vou falar diretão. A matéria orgânica do solo é formada pelos resíduos de parte aérea, radicular das plantas, de micro-organismos e exudado de raiz. Ela é constituída basicamente de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. E a proporção desses elementos vai girar em torno de 58% de carbono, 6% de hidrogênio, 33% de oxigênio, 3% de nitrogênio, enxofre e fósforo. Certo? Se eu tenho carbono, somente o carbono, mas não tenho a matéria orgânica no solo, eu multiplico o valor por 1,72, que é a divisão do 100 dividido pelo teor de carbono, que é 58%. Tá? O que significa a matéria orgânica na análise de um solo? Ela é um indicativo de potencial produtivo, devido que um solo que tem um teor de matéria orgânica ele vai apresentar um maior valor T, a maior capacidade de fornecimento de nutriente à planta, quando comparado em solos com menores teores de matéria orgânica. Então, um solo tropical, a matéria orgânica é a principal responsável pela geração de cargas negativas do solo, que contribuem até 80% de cargas negativas. Tá? Com a mineralização da matéria orgânica, então eu tenho a liberação de base que vai se encontrar imobilizadas na cadeia carbônica, certo? Que vai promover um aumento do pH e da disponibilidade dos nutrientes. E também ocorre também a complexação do alumínio do solo pelas moléculas orgânicas liberadas,
o que vai reduzindo a toxicidade desse elemento e elevando assim o pH. Muita gente pergunta por que no análise de solo não temos o teor de nitrogênio, devido que o nitrogênio ele é uma razão de complexa, tá? Porque é uma razão complexa de uma dinâmica do solo, que em alteração da sua forma em função das condições ambientais, a umidade, temperatura, pH, atividade de micro-organismo, não tem como se determinar, porque varia muito. Então temos métodos que determinam, tá? Diferente forma de nitrogênio do solo. Mas ainda não temos um método que vai integralizar um número tão grande de fatores que vai fornecer o índice de disponibilidade de nitrogênio. Então, assim, uma forma da gente estimar o potencial de fornecimento de nitrogênio é a quantificação da sua disponibilidade pela matéria orgânica. Aqui na tabela eu tenho isso, a disponibilidade. Então aqui, ó, vai falar para mim que neste solo a quantidade de nitrogênio que é liberado ao longo do ano, certo? Então a gente tem aqui a quantidade de nitrogênio que vai ser disponibilizada caso não haja adição de fertilizantes. E é ela que praticamente vai manter as condições vegetativas naturais dos biomas, tá? Então, assim, um solo que temos um teor de matéria orgânica acima de 5 gramas por quilo, geralmente apresenta um valor elevado da CTC total, de grande resistência à variação do pH, que é exigido grandes quantidades de calcário para elevar a saturação de bases a valores exigidos pela escultura, que é o elevado poder tampão. Neste tipo de solo, as plantas vão apresentar um bom desenvolvimento, mesmo em menores valores de saturação de base e na presença de alumínio. Isso porque, devido ao elevado CTC total, que consegue ter grande quantidade de nutrientes também no alumínio. Como a disponibilidade dos nutrientes é grande, então as plantas vão conseguir nutrir adequadamente, mesmo com a presença de alumínio. Agora, quando tem um solo arenoso, certo? Um solo arenoso, com menos de 1,5 gramas por quilo e apresenta um baixo teor da CTC total, vou ter, consequentemente, baixo poder tampão. Então, vai exigir pequenas quantidades de calcário para corrigir essa acidez e reter pouca quantidade de nutriente. Então, vai exigir o quê? Parcelamento de adubação, evitar que os nutrientes percam por lixiviação. Então, as doses mais elevadas de fertilizante vai causar danos à raiz pela elevada salinidade. Eu não sei se todo mundo sabe, mas praticamente todo adubo contém sal, certo? Principalmente se for fertilizante potássico e nitrogenado. E aí temos o fósforo. Então aqui temos o fósforo, que é uma medida relativamente que mede a quantidade do elemento, certo? E a sua determinação são utilizados tratores específicos como o mesh e a resina. Estou incluindo também na planilha o método mesh 3, tá? E também vou incluir o resina. No café, temos aqui, eu já comecei a incluir ela na planilha, tá? Então, se vocês forem observar, na interpretação, já temos aqui, ó, o pH SMP, o mesh, resina e o mesh 3. Então, nós já temos tudo. Eu vou colocar também o método Olsen-Brahe, tá? Mas só que esse é para fertirrigação. Estou desenvolvendo uma planilha de fértil, que vai ser disponibilizada futuramente para todo mundo ter acesso, tá bom? Mas vamos voltar aqui no caso aqui da nossa planilha, tá? A quantidade de fósforos que está recuperado por esse trator são diferentes. Ou seja, qualquer um deles, a indicação de níveis altos significa que naquele solo há baixa probabilidade de resposta à cultura e aplicação de fósforo. Caso contrário, ocorra, se os valores determinados numa análise de solo
certo? For embaixo, então vai significar que temos uma necessidade de aplicação de fósforo para que haja adequado crescimento das plantas que consigam atingir a produtividade almejada. Os extratores MESH e o resina não objetiva é quantificar, no caso, o fósforo total existente no solo, mas sim uma possibilidade de resposta à adubação fosfatada, se ela é baixa, se ela é média, se ela é alta, que vai ser pela classe de disponibilidade, ou seja, a mesma tabelinha indicando baixo, médio e alto, e muito alto. Mesmo que os valores absolutos de fósforo sejam diferentes entre extratores, a classe de disponibilidade deve ser a mesma. Tá? Isto é, um solo classificado como baixa disponibilidade de fósforo pelo extrator médio é também esperado que também tenha no resina, certo? O extrator mesh, pela sua simplicidade, ele é o mais utilizado no Brasil, sendo resina mais utilizado no estado de São Paulo. Tá? Assim, as plantas, a capacidade de extração do mesh é dependente ligada à quantidade de argila do solo. Então, por isso que sempre eu peço nas análises que esses tipos, como areia, silt e argila, tenham presente, tá? Para ter uma precisão melhor, tá bom? Em razão à forte ligação do fósforo com as partículas do solo, principalmente aos óxidos de ferro e alumínio. Então, quanto maior a quantidade de argila e presente nesses óxidos, menor é a capacidade de extração do fósforo pelo extrator e menores são os valores obtidos. Então, para adequada disponibilidade de fósforo, é necessário conhecer a capacidade de absorção do P no solo, ou seja, a capacidade de tampão, em que essa característica é estimada pela determinação da textura do solo, ou seja, análise granulométrica. Eu vou falar um pouquinho também mais para frente sobre isso, que vai representar os teores de argila, silt e areia, mas não indica a qualidade da argila. Então, a capacidade de absorção do fósforo no solo deve ser estimada preferencialmente pela análise de fósforo remanescente, tá? Que mede a capacidade de adsorção, então nós temos aqui na tabela, tá? Do solo. Quanto que o fósforo é aplicado, ele é retido pela argila do solo. Uma análise ela vai consistir numa agitação da argila, certo? No volume de 10 centímetros cúbicos. Tá? Então, quanto mais for argiloso o solo, maior será a absorção de fósforo pelas argilas, menor será a quantidade de fósforo na solução de equilíbrio, pois a parte do fósforo na solução será retida pelas argilas. Então, um determinado tempo de contato ele vai ser quantificado na solução de equilíbrio, por isso que chama fósforo remanescente. Tá? Então, o teor de fósforo determinado na análise do solo é um valor relativo que indica o teor de fósforo disponível para as culturas. Tá? Então, um solo que ele tenha... Aí vai depender o quê? Da argila. Tá? Então, aí temos que ter o entendimento. Tá? Então, um fósforo que ele é baixo, então vamos supor que, no caso, um teor, você tem um fósforo lá que está a 5 mg por decímetro cúbico, tá bom? A maioria das culturas que são cultivadas neste solo, com este valor de fósforo, terão baixa produtividade, devido à baixa disponibilidade deste elemento. Principalmente se o meu fósforo, principalmente se a minha textura for arenosa, ou seja, eu tenho um fósforo que remanescente que é superior a 40. Tá? Quando eu tenho um fósforo de 5 a 10, é uma situação que somente algumas culturas perenes conseguem manter produtividades médias, como por exemplo a espécie florestal. Então, um solo de uma textura arenosa nesta faixa, certo? Ele vai ser limitante para culturas anuais e hortaliças. Porém, se eu tenho um fósforo acima de 10 a 20, vai satisfazer a grande demanda por parte das culturas perenes, mas ainda é limitante para a maioria das culturas anuais e hortaliças.
Quando eu tenho um fósforo acima de 40, ele é de 20 a 40, né? É uma faixa de teor adequada para a maioria, certo, das culturas, tá? Perenes e limitante para hortaliças. Então temos a média disponibilidade para culturas anuais somente em solo com característica arenosa. E se eu tenho de 40 a 80, é uma boa disponibilidade para culturas perenes e anuais. Porém, ela vai ser limitante para algumas hortaliças de alta produtividade, como tomate e batata. E acima de 80, faixa teor adequada para a maioria das culturas. Tá? Então, se vocês forem observar, os valores são muito altos. Tá? Então, por isso que a gente tem que chegar, no caso aqui, se vocês forem ver, a relação do fósforo com a argila. Tá? E temos também o fósforo da resina, também tem os parâmetros mais diferentes também. Então, se vocês forem ver a tabela, por isso que a gente tem que observar bastante o seguinte. Por região de Goiás tem uma classificação, para Minas Gerais tem outra, para São Paulo tem outra, então tudo isso tem que ser ajustado para que não tenha interpretação equivocada, tá bom? Então, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, como a planilha ainda está em desenvolvimento, estou em construção, tem muita coisa que eu vou incluir ainda, tanto é que eu até falei para o pessoal do grupo, está tendo desenvolvimento de uma planilha que eu vou incluir todas essas classificações, tá? Então aí vocês podem ajustar o parâmetro que vocês desejam. Por enquanto, para quem quiser alterar, basta alterar o valor mínimo e o máximo da sua região, ou do seu conhecimento e da sua experiência, tá bom? Se vocês forem observar, o P-Resina e o P-Mesh 1 e Mesh 3 tem uma diferença muito grande. Então aqui, por exemplo, ó, essa aqui é do P-Mesh remanescente, então vocês podem ver, ó, temos 9, 18, 31 a 45, 46 a 60. E a faixa de disponibilidade do fósforo. Então você vê que tem muitos detalhes. E na resina trocadora de íons, no sequeiro e no irrigado também tem variações. E aqui temos o Mesh 3, que é uma nova classificação que está sendo desenvolvida, tá? Já desde 2020, já tem ela disponibilizada. E em alguns laboratórios já está tendo disponível. Então já incluí ela na planilha. E assim, futuramente vai estar disponível também na principal. Tá? Já o potássio, aqui já estamos no café. Tá? Já no potássio, vocês podem ver que está em miligramas, tem algumas análises que já vem em centimol. Para converter, tá? Multiplica por 391. Tá bom? Aí vocês conseguem converter de centimol para miligrama por decímetro cúbico. Tá bom? Ele é extraído pelo mesh também, ou na resina catiônica, tá? E os valores não diferem quanto ao fósforo. A maior proporção do potássio do solo encontra estruturas minerais, em forma não disponível para a planta, sendo o potássio estrutural. Tá bom? Apenas uma pequena fração encontra em forma mais disponível, sendo denominado de potássio trocável, que é aquele ligado em cargas negativas das argilas, em solução que ocorre permanente. O potássio em solução, o que permanece livre na fase líquida do solo. Então, a interperização dos minerais, parte do potássio estrutural, vai passar pelas formas trocável e em solução. Porém, é um processo lento e que, em maioria dos casos, é insuficiente para suprimir as culturas comerciais, certo? Soja, milho, arroz, trigo, feijão e hortaliças de maior produtividade, principalmente de ciclo curto. Então, a maior ou menor capacidade do solo de repor é dependente da quantidade de potássio estrutural, variável com a quantidade e a qualidade dos minerais do solo. Então, por essa razão, digamos assim, temos diferentes comportamentos na cultura em função do tipo do solo. Por exemplo, a cultura da banana. Ela desenvolve melhor em solos com alto teor de potássio.
e a elevada capacidade de reposição desses minerais. E o cálcio e o magnésio estão diretamente ligados à acidez do solo. Então, geralmente, solos mais ácidos apresentam baixo teor de cálcio e magnésio, e solos de boa fertilidade, maior teor de cálcio e magnésio, que são elementos que influenciam na saturação em sua taxa de ocupação na CTC total. Solos ácidos, seus teores são aumentados com a aplicação de calcário, por sua vez eleva a saturação de base do solo, aumentando o pH e vai reduzir o alumínio. Só que em um solo de baixo CTC total e baixo teor de cálcio e magnésio pode apresentar também o valor médio elevado. Então, às vezes tem um cálcio e magnésio baixo, mas a saturação, o meu ver, ele é mais alto, tá? Que pode dar uma indicação de falsa fertilidade elevada. Então o cálcio e o magnésio ele tem que estar acima dos níveis adequados, para assim termos um bom crescimento das culturas. Tá? Então aqui nós temos a tabelinha do cálcio e magnésio. Já que, como eu disse, vocês podem alterar esses valores do mínimo e do máximo do cálcio e magnésio, tá? Para assim adequar a sua região. E o enxofre, assim como o nitrogênio, ele é facilmente alterado pelo manejo do solo, tá? Com a precipitação pluviométrica, pois é lixiviado com facilidade na forma de sulfato, e geralmente seu teor é maior em camadas inferiores, como 20 a 40. Nas recomendações de adubação, por exemplo, o enxofre geralmente é relegado a segundo plano em razão do seu fornecimento via fertilizantes, como sulfato de amônio, super simples, sulfato de potássio, em que a razão é que as doses relativamente baixas, de 40 a 80 kg, são suficientes para atender a demanda da maioria das culturas. Tá? Então, quando são utilizados continuamente fertilizantes que não possuem enxofre, com os formulados de alta concentração, que são principalmente por ureia, super triplo, MAP e cloreto de potássio, e em lavouras de alta produtividade, eu tenho uma deficiência de enxofre. Então, uma espécie que são exigentes de enxofre são das crucíferas. Então, repolho, couve-flor, alho e cebola também, que demanda 70 a 80 kg por hectare. Já em leguminosas, cereais e forrageira, fica em torno de 15 a 50 kg. Tá? As leguminosas normalmente exigem teor maior de enxofre devido teores mais elevados de proteínas em razão às gramíneas. Tá? Normalmente o gesso, que é uma fonte eficiente e econômica de enxofre, a aplicação de 500 kg de gesso normalmente, que vai fornecer 75 kg mais ou menos de enxofre, supre a demanda de maioria dos nutrientes. Tá? Já em micronutriente, que é uma coisa bem importante falar, por exemplo, o boro. Ele é facilmente lixiviado em solos arenosos e com baixo teor de matéria orgânica, alta pluviosidade e excesso de lâminas de irrigação, então aumenta a minha carga de irrigação, uma irrigação mais pesada, eu faço com que tenha perda de lixiviação mais elevada e a situação de deficiência vai ocorrer em período seco e tende a desaparecer com o retorno da umidade adequada do solo. Isto ocorre em razão da redução da mineralização da matéria orgânica, que é importante fonte de boro para o solo. A seca também reduz o transporte de boro no solo e o crescimento das raízes. Assim vai reduzir também a sua absorção. O zinco, a ocorrência do zinco, no caso da deficiência, é mais comum em solos argilosos com elevado pH. Assim como o fósforo, é retido com muita energia pelas argilas do solo, o que dificulta a sua absorção pelas plantas. A calagem vai reduzir a disponibilidade do zinco em razão do aumento do pH, e as altas fontes de fosfatado também reduzem a disponibilidade do zinco.
Então, boa parte dos adubos já contém zinco para suprimir essa disponibilidade, tá bom? No caso, o cobre, que é bom a gente falar, o solo orgânico tem maior probabilidade de deficiência de cobre, pela formação de complexos estáveis que dificulta a absorção de cobre pelas plantas. Já em solos mais arenosos, são mais deficientes em cobre que os solos argilosos devido à facilidade de lixiviação. O ferro é geralmente abundante em solos tropicais, ela é reduzida com o aumento do pH, e esta razão a calagem é uma prática que é eficiente para reduzir a toxicidade de ferro em culturas sensíveis a este elemento. E a deficiência de ferro pode ser causada pelo excesso de fósforo, pH elevado e baixa temperatura. Na planilha aqui, eu queria até falar isso antes, eu incluí o antagonismo e sinergismo de cada nutriente. Então, para quem quer entender sobre, eu coloquei aqui uma informação bem importante, tá? Para todo mundo. E o manganês, assim como o ferro, ele geralmente é abundante em solos tropicais e a disponibilidade também diminui com o aumento do pH do solo. Então, solos orgânicos, a formação de complexos que vai reduzir a disponibilidade do manganês para as plantas. E os sintomas de deficiência são mais comuns em solo arenoso, com baixo CTC total em épocas secas e temperaturas elevadas. E aí temos uns elementos benéficos. Então, nem todas as análises incluem os elementos benéficos, mas o cloro, molibdênio e níquel, por exemplo, que são mais alguns laboratórios, como o 3R Lab, por exemplo, tem essa parte de elementos benéficos e disponibiliza também caso o produtor deseje. E assim é uma aliada a mais na sua tomada de decisão. Então vamos lá. O cloro, por exemplo, ele, embora sendo um dos íons mais móveis do solo, sendo facilmente lixiviado, ele geralmente encontra em boa disponibilidade, certo? Estou vendo se o vídeo não vai ficar muito grande. Então, o cloro, ele é um dos íons mais móveis do solo, então facilmente lixiviado. Geralmente encontra em boa disponibilidade para as plantas. Então, a sua disponibilidade ela vai aumentar com a calagem e apresenta maiores teores em solos próximos ao mar, naqueles que recebem tratamento com águas salinas, como os laticínios. O molibdênio, ele ocorre em solos arenosos e em solos ácidos, sendo que a calagem aumenta a sua disponibilidade. O molibdênio ele é importante na fixação do nitrogênio atmosférico pela leguminose e é requerido em pequenas quantidades pelas plantas, sendo que 40 a 50 gramas por hectare geralmente supra a necessidade. E o níquel, ele passou, então vocês podem ver aqui, nós temos o níquel na nossa análise, ou seja, na interpretação, passou de um micronutriente, certo? Essencial para as plantas, quando teve um estudo que foi comprovado a sua função como componente da urease. Então, que é uma enzima, né, que vai catalisar a reação da ureia transformando em amônio em gás carbono, tá bom? Não temos assim trabalhos que indicam deficiência de níquel em plantas, tá? Mas deve ser tomado alguns cuidados com a toxicidez causadas com aplicações de resíduos industriais e lodo de esgoto. Bom, pessoal, eu falei uma coisa mais assim, abrangente sobre, tá, cada um dos dados que tem na análise. Então, vocês viram, a gente falou sobre o nitrogênio, o fósforo, matéria orgânica, carbono orgânico, o pH. Então, espero que o vídeo ficou grande. Eu espero que futuramente esse vídeo tenha alguma serventia. Eu vou gravar uns vídeos mais detalhados, tá? Muita gente pediu isso, eu coloquei isso aqui pra gente falar sobre. E o próximo vídeo que eu for gravar agora nós vamos falar sobre a soja, nós vamos interpretar ela na soja, tá? Então, em instantes eu vou colocar o vídeo disponível aqui para todo mundo, vou deixar elas aqui, tá? E a gente vai fazer a interpretação dela na soja, para todo mundo entender como que faz a recomendação, tá bom?